Olá, futuros farmacêuticos. Muito boa noite, professor Juan Cavalcante aqui. Estamos iniciando mais um semestre. Nós achávamos que não iria ser um semestre online, mas infelizmente é o que nós ainda temos que seguir. O Covid ainda está por aí, infelizmente fazendo suas muitas vítimas, e nós temos que seguir as orientações tanto do Ministério da Saúde como as normativas das secretarias de saúde, instituição e do governo estadual. Pessoal, nós estaremos iniciando a nossa próxima disciplina, que é a disciplina de tecnologia de alimentos. A tecnologia de alimentos é muito importante, principalmente para quem já estudou a disciplina de bromatologia. O que trata a disciplina de introdução e de tecnologia de alimentos? A introdução à tecnologia de alimentos, basicamente, é o tema da nossa aula de hoje. Fala sobre a tecnologia de alimentos e como ela surgiu. Eu vou contar para vocês aqui, durante essa aula, que serão apenas 2 períodos, né? Nós temos agora, no início dos períodos A e B, duas palestras importantíssimas, muito interessantes, que vocês devem assistir. Quem assistiu ganhou muito com essas boas-vindas aí de semestre, né? Não tivemos aí o tempo que nós estamos acostumados a ter com as férias, mas é isso aí. Vamos à frente, porque o mundo não espera e nós temos que seguir, não é isso? Sempre me dispus a ajudá-los no que for preciso em relação às disciplinas do curso de farmácia. Sempre deixei muito claro que as disciplinas do curso de farmácia são importantíssimas. São disciplinas muito bem elaboradas, muito bem feitas para que seja formado um profissional bem qualificado para o mercado de trabalho. Aquela coisa que eu já disse para vocês, um profissional bom, hoje em dia, no mercado não tem a vaga garantida. Só os profissionais de ótimo a excelentes que têm a sua vaga garantida no mercado de trabalho. Então, nós iremos começar aí a falar sobre a introdução à tecnologia de alimentos, que é a nossa área, que é a nossa disciplina semestral e que é, digamos assim, uma continuação diferenciada da disciplina de bromatologia, ok? Eu vou enviar os slides para o e-mail de vocês e vou deixar também no Cerbrum. Tudo que nós fizermos, pessoal, eu acho que já foi falado para vocês, tem que estar registrado no Cerbrum. E é uma normativa da própria instituição, nós temos que seguir essas normativas, ok? Então, vamos iniciar nossa aula e tudo que vocês quiserem podem enviar uma mensagem, qualquer dúvida enviem uma mensagem e esse vídeo vai estar lá o link no Cerbrum como aula online e as atividades também serão totalmente online, ok? Falando já da disciplina de introdução à tecnologia de alimentos, que é a nossa aula inicial, primeiro, o que é alimento? Alimento é um material nutritivo introduzido no organismo que preenche as necessidades de manutenção, crescimento, funcionamento e restauração dos tecidos. Quando nós não fazemos isso de uma forma correta, na farmácia a gente vê isso muito, as pessoas procurando vitaminas. Vitamina demais também faz mal, é aquela história, né? Tudo demais é veneno, então nós temos que ter um controle. Alimento, nós temos que ter uma quantidade significativa de alimentos durante todos os dias para manter o peso adequado, para manter uma saúde adequada, para manter uma imunidade adequada, enfim. A alimentação é o nosso combustível, a alimentação é aquilo que faz o nosso corpo funcionar e nós precisamos da alimentação. Mas a alimentação, ela não é só simplesmente aquilo que vem da roça e que chega ao supermercado de qualquer forma e que chega até a mesa de vocês. Passa por um processo muito grandioso, um processo muito significativo para que esse alimento chegue da forma adequada na mesa de todos vocês.
Quem faz esse serviço? Vou falar ainda nesse vídeo para vocês, ok? É muito importante que a gente fale que a tecnologia de alimentos, até um determinado período, não era uma disciplina da farmácia, tá? A farmácia, ela conseguiu essa disciplina, ela conseguiu essa área de alimentos há pouco tempo atrás. Eu diria que no máximo há 20 anos que nós trabalhamos com essa área de alimentos. Como vocês sabem, a farmácia tem mais de 70 áreas de atuação e uma dessas áreas é a área de tecnologia de alimentos, junto à bromatologia e outras mais. Precisamos falar também que a disciplina de tecnologia de alimentos é uma disciplina do curso de nutrição, é uma disciplina do curso de engenharia de alimentos e que agora nós, farmacêuticos, estamos ingressando, nós na verdade já ingressamos e muitos farmacêuticos têm muitos artigos e muitos produtos fabricados, elaborados, estudados e muito mais pelo profissional farmacêutico. É muito importante que todos vocês saibam disso, é muito importante que todos vocês tenham essa visão de que o farmacêutico ele não é só aquela pessoa do medicamento, e sim aquela pessoa do alimento, aquela pessoa do hospital, aquela pessoa da indústria, enfim, muitas áreas, muitas portas abertas, ok? Então, essa questão de alimento, ela está muito ligada à questão também das vitaminas que a gente vende na farmácia. Então, aqui a gente está falando já um pouco de farmácia comunitária, e nós temos que entender da tecnologia de alimentos. A primeira questão que nós temos que falar é sobre a fabricação de vitaminas, aquelas vitaminas que a gente vende na farmácia normalmente, diariamente, então nós temos que entender também como funciona esse processo. É importantíssimo saber disso. Se chegarem na farmácia perguntando isso de vocês e vocês não souberem falar, complica. Então, nós temos que entender também sobre a tecnologia de alimentos e as vitaminas em si, para que nós possamos tratar o paciente de uma forma adequada. Tem até áreas em hospitais que contratam farmacêuticos, nutricionistas, enfim, pessoas que são especialistas na área para cuidar da alimentação enteral, parenteral, enfim. Essa área aí a gente já vai falar mais para frente. Hoje a gente vai falar mais da introdução, ok? É muito importante a gente saber de como funciona, saber do que se trata esse mundo da farmácia, esse mundo dos alimentos, que é muito importante para o profissional farmacêutico. A etimologia do nome alimento, do latim alimentum, eu vou mandar os slides, eu estou lendo aqui alguns slides para vocês e explicando esses slides. Eu vou enviar também para a plataforma do Cérebro e lá vocês poderão acompanhar o vídeo e os slides ao mesmo tempo para que nós possamos seguir adiante com essa questão da tecnologia de alimentos. Alimentum, alere, quer dizer nutrir, fazer crescer, e mentum, instrumento, modo, ou seja, instrumento para fazer nutrir, para fazer crescer, o modo de crescimento, o modo de nutrir, o modo de nutrição, enfim, tudo isso adequado aí do latim. Nós temos que falar, quando nós citamos a questão da tecnologia de alimentos em si, de muitas coisas. A primeira delas, nós vamos saber de como elaborar aquela tabela de informação nutricional que nós vemos nas latas de leite, no arroz, no feijão, em todo produto industrializado tem aquela tabela nutricional. Vocês já pararam para se informar como aquela tabela é feita? O que se trata? Por que existe aquilo? O que a gente tem que entender naquilo? Tudo isso a gente vai falar na introdução à tecnologia de alimentos. Então, primeiro, os nutrientes. Nós temos que falar. Quando falamos de nutrientes, nós falamos dos lipídios e ácidos graxos. Aí nós já falamos aí da bioquímica, né? Muitos gostam, muitos não gostam. Carboidratos, proteínas e aminoácidos, vitaminas, que eu comecei o vídeo falando das vitaminas, elementos minerais e a água, também a água. A função principal dos lipídios e ácidos graxos são as funções de fornecer energia, certo? Onde tem uma função secundária a estrutura estrutural e sua composição química é orgânica, tá? Nos carboidratos também tem a mesma função de
fornecer energia com a função secundária também estrutural e também se tratam de produções com composição química orgânica, tá? Proteína e aminoácido já é uma função principal como estrutural, ou seja, é uma estrutura e nós temos que saber que o nosso corpo ele necessita das proteínas, ele necessita dos lipídios, necessita dos carboidratos, necessita dos aminoácidos, enfim, necessita de tudo isso para poder ter uma função alimentar completa. Tá? Então, a função principal das proteínas e aminoácidos é a função estrutural, onde a secundária, diferente dos carboidratos, é a função energética, ou seja, a função principal dos carboidratos, quando muitas pessoas das academias perguntam para a gente qual a diferença, para que serve a proteína, para que serve o carboidrato, e aí você tem que saber direitinho como funciona, e aí você tem que falar que os carboidratos eles fornecem energia para o nosso corpo, que as proteínas elas fornecem estrutura para o nosso corpo, consequentemente é um alimento para os nossos músculos, que ajuda a fazer crescer, enfim. Tendo as proteínas e aminoácidos também como compostos orgânicos, falando quimicamente, as vitaminas têm função reguladora, ou seja, já não são funções principais, tá? E elas regulam, por exemplo, as vitaminas, quando falta um certo nutriente, você vai lá e regula com uma determinada forma de nutriente, ou seja, está faltando a vitamina C, você vai lá e utiliza a vitamina C. Está faltando vitaminas B, complexo B e muito mais, enfim, assim você vai seguindo. Tem função reguladora, não tem função secundária e também é um complexo orgânico. Elementos minerais, existem muitos minerais que nós vemos no dia a dia e também na farmácia comercial. Eu falo muito da farmácia comercial porque é a área em que a maioria dos farmacêuticos são absorvidos, vão para a farmácia comercial, comunitária. E aí nós temos que sempre relacionar uma área com a outra, fazendo com que as pessoas entendam, com que os alunos entendam o que se trata essa questão que nós vemos tanto na faculdade, né, a teoria e a prática para o dia a dia, tá? E a água, que é uma função reguladora também, tem a sua função principal de regular a forma em que todos os nossos órgãos funcionam, a nossa pele, a nossa hidratação de um modo geral. Não tem função secundária relacionada a alimentos e é um composto inorgânico. Eu vou mandar essa tabela para vocês. É válido que todos aprendam, que todos saibam do que se trata essa tabela, para que a gente possa diretamente entender como se dá essa questão dos nutrientes no organismo em relação aos lipídios, ácidos graxos, carboidratos, proteínas, aminoácidos, vitaminas, elementos minerais e água. Existem outros, mas os principais são esses que eu falei para vocês, ok? E aí nós temos a questão estrutural, questão energética e questão de reguladores, onde eu posso citar para vocês a questão estrutural. São aqueles compostos fabricados ou até compostos, muitas vezes orgânicos, que existam uma grande quantidade de carboidratos e proteínas ao mesmo tempo, como por exemplo o leite e seus derivados, queijo, manteiga e muito mais, o frango, que tem uma grande quantidade de proteína, o peixe, que tem uma grande quantidade de proteína, e os ovos, que tem uma grande quantidade também de proteínas. Pessoal, a grande diferença aqui é que o frango e o peixe têm uma determinada proteína e os ovos têm uma proteína chamada albumina, que nós iremos estudar bastante. A albumina é uma proteína de absorção lenta que muitos atletas gostam de utilizar, principalmente pelo período noturno, onde o organismo vai utilizar uma determinada proteína que seja uma proteína de absorção lenta, onde eles vão passar o período noturno completo, utilizando-se, o corpo fazendo a utilização dessa proteína, ok? Energéticos, a gente fala da questão dos carboidratos em si, milho, pão, macarrão, pizza, arroz, massas no modo geral, e tudo aquilo que tem uma grande quantidade de carboidratos. E reguladores, os minerais e muito mais, são as questões de vitaminas, né? E nós encontramos essas vitaminas aonde? Não é dentro de uma caixinha na farmácia. O primeiro ponto que a gente tem que saber é que as vitaminas são encontradas no mais básico possível, como por exemplo, nas frutas, banana, maçã, enfim.
Nos vegetais, repolho, brócolis, beterraba, laranja, enfim, cenoura. As vitaminas, as principais vitaminas, elas são encontradas diretamente nessas alimentações saudáveis, tá bom? Então, esses são os reguladores. Vocês vão assistir esse vídeo, vão dar uma olhada no slide e vão fazer anotações nos principais tópicos, onde deles, um dos principais tópicos são esses que nós temos aí. O elemento estrutural, onde tem uma grande quantidade de proteína, leite, frango, peixe, ovos. Nós temos aí uma quantidade de energéticos, que é uma grande quantidade de carboidratos, milho, pão, pizza, massas, arroz, enfim, muito mais. Carboidrato, vale ressaltar que no corpo, já bioquímica básica, né? No corpo é transformado em carboidrato, que é transformado em açúcar, que aumenta a glicose, né? Que aumenta a glicemia. E aí a gente pensa que é só o doce, né, que faz isso. Não é bem assim. Nós temos aí um mundo específico que causa o aumento da glicemia e as pessoas às vezes não sabem disso e falam, vou deixar de comer o doce. Mas na verdade é o pão que está se transformando em açúcar, é o arroz que está se transformando em açúcar. Enfim, são diversos fatores na alimentação que estão fazendo esse quesito, ok? Vamos aprofundar isso na segunda aula, onde nós iremos trabalhar com o Google Meet. Nós iremos trabalhar muito, pessoal, online com o Google Meet. Eu só estou fazendo esse vídeo hoje para a gente ter um vídeo gravado, onde na primeira aula vocês vão acompanhar as palestras iniciais e vocês vão ter a primeira aula, que é uma aula introdutória, para que na segunda aula a gente já adentre um pouco mais profundo a questão da tecnologia de alimentos e sair da introdução e tirar várias dúvidas dentro do Google Meet e de algumas plataformas que eu também irei lançar dentro do Cérebro, ok? Situação no Brasil em relação à introdução da tecnologia de alimentos. O Brasil é o quarto produtor de alimentos no mundo, é um recorde muito, muito bom para o nosso Brasil. É um país muito grandioso, principalmente aí em alimentos, determinados alimentos como milho, soja e muito mais. São 25,7 bilhões de quilos por ano que são feitos e exportados e utilizados no Brasil. É um dado muito importante da gente falar que 26,3 milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo e a gente vê tanta gente passando fome. Isso é o cúmulo, é uma covardia isso que muita gente faz, na verdade. 39 mil toneladas dia que alimentaria cerca de 19 milhões de brasileiros, segundo a Embrapa, no ano de 2006. Isso é um estudo já há 14 anos e que aumenta bastante a cada ano que se passa. 40% perde-se tanto na colheita como no preparo do alimento. É necessário novas medidas para freá-lo, ou seja, existem agrônomos fazendo essa parte e profissionais de laboratório, como farmacêutico, nutricionista, engenheiro de alimentos e outras áreas mais, que estudam o alimento em si no laboratório, mas a gente tem que saber aprofundado de onde vem, como faz, como é feito, enfim, a gente tem que saber tudo do alimento para que a gente possa trabalhar com ele dentro do laboratório e também com outras pessoas. Eu, por exemplo, eu trabalho muito com a questão de nutrição. Eu, como farmacêutico clínico, eu trabalho também com a questão de nutrição. Nem tudo, pessoal, é medicamento. Nem tudo é uma questão de medicamento, onde muitas vezes você chega no médico e fala que tá isso, e você recebe um medicamento ou uma vitamina, sendo que existem outras formas de você ter aquele controle e que, na verdade, estão passando apenas produtos, né, que são medicamentos ou vitaminas de farmácia, que a gente chama, que deveriam ser modificados. Ou seja, é um vício já profissional, que a gente chama, que deveria ser modificado. Tecnologia, do grego, técnica, logos, estudo. Então, o estudo da técnica, tecnologia de alimentos. Então, a gente começa a tecnologia de alimentos por aí. Tem uma frase que tecnologia de alimentos é a aplicação da ciência e da engenharia para a produção
processamento, embalagem, distribuição, preparação e uso dos alimentos. Tá? Então, esse basicamente é o contexto de tecnologia de alimentos, o que significa tecnologia de alimentos para o farmacêutico, para o engenheiro, para o nutricionista e todos esses que trabalham com alimentos no modo geral. Eu quero chegar para vocês na parte de como fazer, de como formar uma tabela de informação nutricional. Nós temos que muitos de vocês sabem ler a tabela, sabem o que significa, mas talvez não saibam como fazer uma tabela daquela. A gente vai aprender, se Deus quiser, nessa disciplina e nós teremos um tempo a mais aí para que a gente possa fazer. Nós teremos o semestre inteiro para aprender sobre a tecnologia de alimentos, como farmacêuticos que entendem tanto de farmacologia, de um modo geral de medicamentos, e também da tecnologia de alimentos, através da bromatologia e da própria disciplina de tecnologia de alimentos. Outro significado que pode ser utilizado é a aplicação de métodos e de técnicas para o preparo, armazenamento, processamento, controle, embalagem, distribuição e a utilização de medicamentos e alimentos. Tá? Por que eu falo tanto medicamentos também? Porque existem muitos alimentos que são utilizados como medicamentos, certo? Muitas vezes como remédio. A gente viu a diferença entre medicamento e remédio, mas uma coisa está interligada à outra. Okay? A tecnologia de alimentos, pessoal, isso é muito importante, eu quero que vocês façam a anotação e fixem isso na cabeça de vocês também, tá? A tecnologia de alimentos, ela está ligada à biologia, ela está ligada à nutrição, ela está ligada à química e ela está ligada à engenharia. A farmácia, ela adentrou a essas áreas estudando todas elas. Onde na farmácia nós estudamos a biologia, nós estudamos a química, nós estudamos a questão nutricional, como na bromatologia, e também formas de engenharia, que engenharia nada mais é do que criar. E o farmacêutico cria essas formas. Não é função só do engenheiro. Então, tecnologia de alimentos, biologia, química, nutrição e engenharia. Muito importante a gente saber disso, tá? Para uma introdução, é o básico. E sabendo disso, a gente já consegue adentrar a disciplina de tecnologia de alimentos sem nenhum problema. Quais são os objetivos da tecnologia de alimentos? Foi só uma disciplina criada? Foi só mais um contexto criado para o farmacêutico, para o nutricionista, para o engenheiro de alimentos? Não. Qual é o principal objetivo? O principal objetivo, ou principais objetivos, são maior vida útil dos alimentos, e aí a gente começa aqueles princípios orgânicos que nós temos que utilizar alguns componentes químicos para dar mais tempo de vida aos alimentos, aproveitamento dos produtos, conservar as propriedades dos alimentos, desenvolver propriedades desejáveis aos alimentos, separar e concentrar as partes aproveitáveis dos alimentos e não descartar qualquer parte achando que é somente lixo. Por isso que a gente coloca tanto lixo, tanto alimento no lixo, como eu falei para vocês há 2 slides atrás, e diversificar o produto. Ao diversificar esse produto, nós conseguimos fazer com que várias ramificações do produto sejam aproveitadas e aí a gente faz uma nutrição melhor e um aproveitamento melhor do alimento em si. Ok? Então, maior vida útil dos alimentos, aproveitamento dos produtos, conservação dos produtos, desenvolver propriedades desejáveis nos alimentos, separar e concentrar as partes aproveitáveis e diversificar os produtos. Pessoal, na tecnologia de alimentos, existem várias ramificações. Uma delas é deixar o alimento mais desejável. Muitas vezes nós temos aí alguns alimentos que não são bonitos aos olhos. Então, a tecnologia de alimentos, ela modifica esse critério, fazendo com que o alimento que, naquele momento, é um alimento que não é agradável aos olhos, porém possa ser bom, possa ser gostoso, a tecnologia de alimentos trabalha muito bem para que aquele alimento seja agradável aos olhos e também tenha o seu sabor agradável. Também faz parte dessa questão da tecnologia de alimentos. Operações e processos básicos na tecnologia de alimentos. Nós temos 3 tipos, tá? Os processos físicos, químicos e biológicos. Onde nos processos físicos nós temos a ação mecânica, cristalização,
desidratação, emulsificação, evaporação, fluxo de fluidos e transmissão. Pessoal, eu falei para vocês na farmacognosia que nós teríamos que aprender os termos técnicos. Por quê? Porque é bonito? Não. Os termos técnicos, eles são utilizados quando você vai aprofundando muito mais as disciplinas em si de farmácia. Nós temos que entender também da questão dos termos técnicos que nós falamos lá na disciplina de farmacognosia. Isso vai ser muito utilizado em outras disciplinas e nós temos que aperfeiçoar e saber muito bem do que se tratam os termos técnicos. Aqui nós temos emulsificação. Nós vamos saber direitinho o que se trata, mas foi falado também na farmacognosia do que se trata esse termo e muitos outros termos. Falando em termos químicos, nas operações de processos básicos de tecnologia de alimentos, nos termos químicos, nós temos o controle de aditivos, ou seja, os aditivos que nós utilizamos em determinados produtos e alimentos, controle de umidade, porque, vamos supor, o açúcar. O açúcar, ele foi produzido através da cana de açúcar e ele não pode ter uma grande umidade. O sal, do mesmo jeito. E outros produtos, do mesmo jeito. Então, existe também uma grande formação atrás disso tudo, onde vários profissionais de nível superior estudam essas áreas para que nós tenhamos um controle dessa umidade e vários outros fatores. Extração por solventes. Solventes, nós falamos também essa extração e solventes nessa questão também da farmacognosia, que encaixa perfeitamente na questão da tecnologia de alimentos. Emprego de substâncias coadjuvantes, podemos chamá-lo de excipientes, né? Coadjuvantes, excipientes e muito mais. Ou até também o princípio ativo, né? Dependendo aí do alimento que se está sendo utilizado para o trabalho naquele momento, e reguladores de pH. Por exemplo, eu posso, com a tecnologia de alimentos, fazer um suco de laranja que não seja tão ácido, colocando só açúcar. Não existem outros diversos fatores que nós podemos utilizar e que nós iremos aprender, se Deus quiser, nessa disciplina de tecnologia de alimentos. E terceiro e último, não menos importante, os fatores biológicos, que é a ação de micro-organismos e a ação enzimática. Nós temos aí muitos medicamentos. Eu vou voltar à questão dos medicamentos, da farmacologia e observar para que vocês entendam uma função com a outra função, que na questão dos medicamentos em si, nós temos a ação de micro-organismos. Esses micro-organismos são aqueles micro-organismos vivos que nós ingerimos quando nós temos aí uma questão de desidratação, normalmente por diarreia, normalmente causado por vômitos e percas de fluidos mais aí de diversos fatores. E a ação enzimática, que nós temos que entender e compreender como funcionam as enzimas, quais são os nomes delas, como agem, para quê, enfim, tudo isso a gente vai ver no decorrer da disciplina. Hoje nós estamos aqui em uma grande introdução. E nessa introdução nós iremos falar apenas a base, tá? Nós vamos iniciar a interação nessa questão da tecnologia de alimentos. Muito importante que vocês se atentem a esses termos para que lá na frente, na disciplina, nós possamos aí ter uma conversa mais agradável e com um entendimento bem mais adequado para profissionais quase farmacêuticos, como vocês estão sendo agora, mudando mais um semestre e ficando cada vez mais próximos daquele diploma e daquela roupa amarela linda que nós temos. Vamos lá. Físicos, ação mecânica, como eu já falei para vocês. Subdivisão, moagem, ou seja, o trigo, o arroz, o milho tem que moer. Então, subdivisão, moagem. Indústria farinheira é um exemplo. A farinha de mandioca, por exemplo. As misturas em geral, que são utilizadas para a fabricação de pães e muitos outros, ok? A extração por prensagem, indústria de óleos, que nós temos que prensar para nós extrairmos o óleo e muito mais, como por exemplo o óleo de soja, enfim, diversos alimentos que nós podemos utilizar, e esses são princípios físicos, ok? Cristalização, que é a conservação de frutas cristalizadas,
Nós temos aí muitas frutas cristalizadas, abacaxi cristalizado, enfim, são muitos desses alimentos que nós podemos cristalizar, e nós iremos falar também dele. Desidratação, conservação de carne, ou seja, a desidratação já é utilizada há muito tempo, que é a famosa carne de sol. Os antigos já sabiam que a desidratação ela era um processo físico muito utilizado. Então, a desidratação da carne através do sol, se chama carne de sol, por exemplo, é uma desses quesitos que nós temos que aprender. E aí uma cultura de bactérias também é criada ali, que nós temos que entender também esse processo, tá? E aí é uma mistura de microbiologia com bioquímica, com biologia em si, com a farmacognosia, com a bromatologia, enfim, são muitas as disciplinas que ajudam. Emulsificação, a indústria do leite e margarinas. Pessoal, eu fiz um estágio, fui selecionado para um estágio não sei se eu já cheguei a falar para vocês, mas eu fiz um estágio na Betânia, que é uma empresa de laticínios. Lá é um controle muito rígido desses produtos, desses laticínios, açúcares, iogurtes, queijos e muito mais. É um controle assim muito bem elaborado, muito bem feito. Então, eu vou passar para vocês um pouco desse conhecimento, vou passar para vocês como funciona essa questão da emulsificação. Emulsificação é um termo técnico que eu acho que vocês já conhecem, que nós falamos lá na farmacognosia, e espero que vocês tenham fixado, por isso eu cobrei 2 vezes de vocês lá na farmacognosia, tá? Evaporação, tá? Que são vários tipos de produtos, e a evaporação, por exemplo, normalmente se dá por água, né, e outros líquidos, e fluxo de fluidos, que é a famosa osmose reversa, né? A osmose reversa, não sei se eu já falei para vocês, questão da água em si, inicial de suco de frutas, antes da evaporação, enfim. A questão da osmose reversa, feito por fluidos em um modo geral, e aqui a gente está falando o exemplo do suco de laranja, do suco de frutas, e a gente vai fixar também isso na segunda aula, tá? Transmissão, físicos, por calor, que é o leite UHT integral, que é por calor, pasteurização e esterilização, que é a diminuição das bactérias, tá? Não sei se vocês já pararam para pensar, vocês já viram nas prateleiras dos supermercados aquele leite UHT. O que significa leite UHT? Vocês já pararam para pensar? Vamos falar também sobre isso. No slide também tem. Eu não vou entrar em detalhes agora, vou deixar vocês um pouco curiosos para que vocês tenham essa curiosidade e a gente adentre aí a esse mundo da tecnologia de alimentos que é grandiosa, tá, pessoal? E frio, que é o resfriamento, o congelamento, que é um modo de conservação. Esse modo de conservação é muito importante. E é um dos mais antigos também. Foi descoberto por acaso, que é o resfriamento, o congelamento, muito utilizado como peixes, em legumes que colocamos na geladeira abaixo de 0 e muito mais, enfim. Nós temos que saber tudo isso, tá? Princípios químicos, adição de aditivos, meio controverso, né? Adição de aditivos, ou seja, adicionar algo para adicionar, que são conservantes, e existem vários tipos, que é o E200, 299, E300, 399, E400, 499, E100, 199. Professor, pelo amor de Deus, o que é isso? Nós vamos adentrar, nós vamos falar disso. Nós precisamos falar e saber que os conservantes são o E200, 299, os corantes E100, 199, antioxidantes E300, 399, espessantes e emulsionantes E400, E499 e intensificadores de sabor, ou seja, às vezes o sabor não tá aquelas coisas, então vai perder? Não, faz um sabor mais intenso. Como é que a gente faz? Utilizando a tecnologia de alimentos. Extração por solventes, que é a indústria de óleos no modo geral. Emprego de substâncias coadjuvantes, como por exemplo o fermento na indústria de panificação. Nós utilizamos a farinha de trigo com o fermento, misturamos, o pão cresce. Isso faz parte da tecnologia de alimentos. Como é feito o fermento?
Vocês já pararam para analisar o que é o fermento? Por que o pão cresce com aquela massa, aquele produto que você coloca e do nada começa a inchar? Por que isso acontece? Vocês já pararam para analisar isso? Como farmacêuticos, vocês devem saber disso, vocês têm que saber desses processos. É muito importante que isso seja falado, tá, pessoal? Nós vamos falar tudo isso. Paciência, calma. A introdução de hoje é só para vocês entenderem, iniciarem aí o processo de tudo que a gente vai falar dentro da tecnologia de alimentos e vocês perceberem que isso é um mundo muito grande e que nós temos que ter esse processo em mente, ok? Então, falamos aí dos processos físicos, químicos e agora dos processos biológicos, que nada mais é a ação dos micro-organismos. Como é que faz? O iogurte, o queijo. Vocês sabiam que o iogurte e o queijo se utilizam de alguns micro-organismos para a fabricação? A coalhada, por exemplo, também é um tipo. Então, nós temos que entender também dos processos biológicos, falando dos físicos, químicos, e aí temos os biológicos, que é a ação de micro-organismos e a ação das enzimas, ou a quebra de enzimas. Depende muito do alimento, como, por exemplo, o leite, o pão, o iogurte e muito mais. Esses micro-organismos, eles fazem a ação, fazendo com que micro-organismos tenham uma ação necessária dentro daquele alimento. Temos que entender, pessoal, vou começando esse slide que eu fiz só de 19 slides para vocês entenderem um pouquinho só da tecnologia de alimentos, porque eu não gosto muito de ficar aqui falando para a câmera, eu gostaria muito de estar com vocês na sala de aula, tirando dúvidas, conversando, debatendo, essa é a forma, mas infelizmente o Covid não deixa, então eu estou aqui gravando esse vídeo, aproximadamente 40, 45 minutinhos, ou seja, próximo a uma aula para que vocês entendam, para que vocês saibam a introdução da nossa disciplina, para vocês terem o gostinho aí do mundo que nós temos para estudar durante esse semestre dentro da tecnologia de alimentos. Nós iremos falar na próxima aula no olho a olho. Eu gostaria que todos vocês participassem da próxima aula. Nós começaremos aí às 6h30 em ponto, se Deus quiser, com 10 minutinhos aí no máximo de atraso, para que a gente possa realmente iniciando mesmo o semestre com gosto de gás, e não perder e não deixar o Covid atrapalhar os nossos planos de formar farmacêuticos com uma qualidade acima do esperado, acima do normal, para vocês entenderem as áreas da farmácia como um todo. Nós falamos no semestre passado da farmacognosia e da fitoterapia. Infelizmente não tivemos a prática, mas nós vamos ter, se Deus quiser, uma prática ou um curso prático relacionado à farmacognosia. Isso não vai ficar no passado, a gente vai se utilizar disso, tá, pessoal? Que isso fique bem claro para vocês e que, se Deus quiser, em breve estaremos pessoalmente falando sobre isso tudo. No mais, venho aqui só mesmo introduzir as questões da tecnologia de alimentos para vocês, e a tecnologia de alimentos mostrar que o farmacêutico pode e deve atuar nessas áreas, tá? Que o farmacêutico, ele sabe sim atuar da mesma forma de um nutricionista, da mesma forma de um engenheiro de alimentos, enfim. É uma das áreas de atuação do farmacêutico que muitos farmacêuticos não fazem a questão, não estão nem aí, não observam o mundo que está ao nosso redor, tá? Então, nós temos que entender esse mundo, nós temos que saber que a nossa área é muito grandiosa, nós temos que saber que a nossa área ela é maravilhosa e, sabendo disso, nós sabemos o tamanho da nossa área de atuação. Eu finalizei aqui o slide falando: não vivemos para comer, mas comemos para viver. Essa frase é de Sócrates. Vou enviar esses slides para vocês e falar, né, que não faltem a próxima aula. A próxima aula é primordial para conversarmos, tirarmos dúvidas. Muitos de vocês ficaram com a dúvida aqui, outra ali. Enfim, foi aquela questão de aula online, foi adaptação. Pessoal,
tudo que é novo assusta. E no início, no semestre passado, assustou muito, porque foi início. E todos nós ficamos sem saber o que iria ser, como iria se dar essa questão do Covid, essa questão das aulas online, esse contato com o professor. Então, assim, agora nós estamos sabendo mais ou menos como funciona, isso não vai ser para sempre. Se Deus quiser, já já nós estaremos na sala de aula. Existem perspectivas aí que nós iniciaremos ainda esse semestre nas aulas presenciais, que é o que nós estaremos, nós estamos já com vontade de voltar. Muitos vieram até o meu privado do WhatsApp fazer perguntas, podem perguntar. Se não entenderem, vamos participar das aulas, fazer perguntas, faça anotações de perguntas no caderno e na hora da aula, no Google Meet, por exemplo, vocês chegam e perguntem, professor, eu estou com dúvida nisso, nisso. Vamos debater, vamos conversar. São de 6h30 até 10 horas a gente tendo aulas. Não tem aquela pressa de pegar o ônibus, vocês estão no conforto da casa de vocês. Então, e é por pouco tempo também essa questão. Então, vamos aproveitar, vamos tirar o máximo disso. Não vamos demonstrar essa insatisfação todos nós estamos tendo por causa do Covid e deixar tudo para lá, porque essa doença que assola o mundo todo está fazendo com a gente. Então, vamos ter esse planejamento, vamos participar da próxima aula. Na próxima aula, vamos iniciar com tudo essa disciplina de tecnologia de alimentos, onde hoje nós tivemos a introdução dessa aula. Eu falei aqui uns pontos, alguns gostinhos aí para vocês entenderem um pouco. Vamos saber fazer tabela nutricional, como funciona, para que funciona, quantos por cento nós precisamos, enfim, tudo isso a gente vai saber. E vamos tirar dúvidas também das vitaminas. Muitos de vocês que trabalham, irão trabalhar em farmácias, tem a questão das vitaminas que vocês têm que entender para que existe, como existe, é um complemento alimentar, é um suplemento alimentar, enfim, são leites especiais. É a tecnologia de alimento que faz isso. Leite sem lactose. É a tecnologia de alimentos que faz isso. Então, tudo isso a gente tem que saber. Vocês já pararam para analisar o quão grande isso tudo é? Então, nós temos que saber, pessoal, tá? Então, aqui eu deixo o meu grande abraço. Espero vocês na próxima aula, no Google Meet. Nós iremos manter contato dentro das plataformas digitais, o WhatsApp e no Google Meet. Tudo vai estar no Cerebrum. Eu vou fazer a frequência de vocês na própria aula. Então, assim, participem, tá? Porque na aula passada nós tivemos as presenças de quem enviou trabalhos. Esse semestre não será assim. Esse semestre será de quem participar das aulas online, tá? Então, participou, já coloca a presença ali, a presença já tem, a gente vai colocando aí os trabalhos, vai vendo aí as aulas, vai vendo tudo isso, ok? Então, a princípio, eu vou mandar o conteúdo, tá bom? E nós teremos um pequeno trabalho introdutório para uma breve introdução para que nós possamos começar a aula. Já começamos hoje, vamos começar com tudo, com esse progresso que nós iremos fazer pelo Google Meet, e as dúvidas que vocês tiverem sobre a disciplina e tudo mais, e desses slides também que eu estou enviando para vocês, façam a anotação, perguntem na próxima aula, iremos tirar dúvidas, iremos trocar conhecimentos e muito mais. As aulas, elas vão ser muito, muito interessantes, e se Deus quiser, teremos um grande aprendizado. Deixo aqui o meu grande abraço a todos. Quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, me procurem, que eu estarei à disposição de vocês. Aproveitem bastante esse vídeo, aproveitem bastante o slide, aproveitem bastante vídeos que vocês observem aí pelo YouTube, façam perguntas, analisem essa área. Não vamos só para aquela Maria vai com as outras, né? Todo mundo segue segue a farmácia comercial, o laboratório, sendo que a farmácia tem mais de 70 áreas de atuação e a gente não sabe aproveitar, na verdade. Então, deixo aqui o meu grande abraço e qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, e qualquer dúvida, me procure.